Bom, gente, então, boa noite a todos. Umas explicações iniciais aqui, né? Então, estamos aqui no Zoom, essa ferramenta de conferência virtual, né? Reuniões virtuais. Estamos aqui no modelo webinar, então quem está usando o Zoom aí, modelo de reunião, pode estranhar um pouquinho, né? Então, a gente está no modelo de webinar que funciona assim, né? Eu, a Gabriela e a Silvia, que daqui a pouco vocês vão conhecer mais, estamos aqui aparecendo aí para vocês, imagens, som, né? E vocês estão aí na plateia, né, como telespectadores, internautas, e vocês vão interagir com a gente pelo chat, né? A gente vai ter um tempo para perguntas e respostas ao final. Então, fiquem à vontade para registrar os aspectos para essa segunda parte, né? Então, queria, assim, iniciar a nossa atividade oficialmente, né, dando boa noite. Meu nome é Adriano Machado, né, em nome da Fundação Logosófica, eu gostaria de agradecer aqui bastante, né, agradecer muito a presença de vocês aqui conosco. Essa é uma atividade que faz parte de um ciclo de lives que tem como tema Melhores Pais, Melhores Filhos, né? Vão ser 9 temas ao longo do ano, são temas complementares e muito interessantes, né? Então, vou projetar aqui a minha tela. Então, nossa atividade de hoje tem esse tema, que é uma pergunta, né? Como ensinar meu filho a fazer o bem? Que pergunta, hein? Pergunta simples? Na minha experiência, não é não. Eu estou aqui também, viu, como moderador hoje, mas estou aqui para aprender, viu, gente? Quero muito aprender hoje também com a Gabriela, com a Silvia e com vocês aí nas perguntas. Bem brevemente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a logosofia, né? Então, o que é a logosofia? A Fundação Logosófica, né, é uma fundação sem fins lucrativos, é uma escola, acima de tudo, que nos oferece a oportunidade de estudar, investigar a si mesmo, pensar, trocar experiência, né, sobre diferentes temas. Qualquer tema ligado à nossa vida, é muito amplo. E essa escola, que é a Fundação, tem a finalidade exclusivamente educativa, cultural, e o principal objetivo definido pela instituição é a divulgação dos conhecimentos logosóficos. Por isso que a gente promove atividades como essa, né, para que muitos possam tomar contato com esses novos conceitos que a gente tem estudado, né? E eu gosto de definir a logosofia como uma ciência, mas não é uma ciência comum. Eu diria que é uma ciência ampla, uma ciência da vida. Por quê, né? Coloquei até essa imagem aí do homem esculpindo a si mesmo, né? Porque eu considero uma ciência da vida porque eu mesmo que sou objeto de estudo, né? E aí vocês já entenderam a complexidade, né? Ao mesmo tempo que é uma complexidade, falar da própria vida, aprender, né, é muito bom. Então, isso que é a grande motivação, né, para essa ciência. E falando um pouquinho aqui da Fundação, né, são mais de 90 sedes da Fundação no Brasil, né? E também estamos presentes, né, na Argentina, no Uruguai, no Panamá, na Venezuela, no México e Estados Unidos. Na Europa está tendo hoje um crescimento muito grande, né, das sedes, das escolas da Fundação Logosófica. Israel, Austrália também tem alguns estudantes de logosofia. Então, vamos expandindo aí pelo mundo. E em Belo Horizonte, né, a logosofia está presente, né, a Fundação Logosófica, em 5 sedes, né? Centro Cidade Nova, Funcionários, Gutierrez e Vila da Serra. Bom, mas sem mais delongas, porque o objetivo aqui hoje é ouvir, né, e aprender. Então, eu queria primeiro apresentar a Gabriela Cavalieri. A Gabriela Cavalieri, ela é formada em Educação Física, tem pós-graduação nessa área, também em Administração, ela tem pós-graduação. E também, vejam que interessante, ela está especializando em Psicopedagogia, né? Ela também é estudante de Logosofia, assim como eu sou também, né? E, em especial, gente, a Gabriela é mãe de 3 crianças. O Eduardo, de 9 anos, a Helena, de 8 anos, e a Carolina, de 5 anos. Então, boa noite, Gabriela. Conta um pouquinho para a gente sobre o que você vai falar aqui hoje. Boa noite a todos. Gente, que alegria, né? Participar dessa atividade. Uma atividade assim tão importante, tão relevante para todos nós, né? Nós que somos educadores, né?
somos pais e educadores. Olha só, eu pretendo apresentar para vocês hoje, né, alguns elementos da pedagogia logosófica, né, que estão me auxiliando muito na educação dos meus filhos. E só que destacando um pouco mais a segunda infância, né? Porque como a Adriana disse, eu tenho uma pequenininha que está ainda na primeira infância, ano que vem ela já sai, e tenho 2 já na segunda infância. E vocês vão perceber que, apesar de eu tratar, né, mais especificamente da segunda infância, vocês vão perceber que os elementos que eu e a Silvia fomos trazer, eles aplicam a qualquer idade. E, na verdade, eles vão até conversar entre eles, sabe? Tem essa interligação. Eu também pretendo apresentar 2 conceitos logosóficos que estão sendo muito úteis na minha atuação como mãe. E vou finalizar com uma experiência que ainda está, né, em movimento, ainda está acontecendo com um dos meus filhos, que é uma experiência assim, tá me ensinando muito sobre a realidade da vida interna, né, da vida interna minha e dos meus filhos. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço, Gabriela. Muito obrigado. E a Silvia também, né, a nossa segunda mãe e expositora de hoje, né, é formada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial e Direito Imobiliário, também gestora de imóveis, né, além de advogada, também estudante de logosofia e, especialmente, né, Silvia, mãe da Vitória, de 5 anos, e do Hugo, que está quase completando 2 aninhos. Boa noite, Silvia. Conta também um pouquinho aí sobre o que você vai falar aqui para nós hoje. Obrigada, Adriana. O nosso tema de hoje é muito bom, né? Como ensinar meu filho a fazer o bem, né? Quem não quer isso? Então, vamos lá, né? Então, o bem, ele faz parte da moral do homem, né? Todo ser humano tem o bem dentro de si. Nós estamos falando aqui de crianças e nós estamos falando também dos adultos. Mas ele precisa acessar esse bem, né? E nessa live, hoje, eu vou falar sobre a nossa missão como pais, que somos os adultos da família, né? Sobre a nossa missão de conduzir os nossos filhos, né? Por meio das pequenas ou grandes experiências da vidinha deles, de forma que eles possam encontrar esse valor moral dentro de si. Então, vou começar contando algumas experiências que marcaram a minha vida e acabaram refletindo na minha história com eles. Depois eu vou falar também sobre como as 3 fases do método logosófico, o método da pedagogia logosófica, mudaram completamente a minha forma de conduzir a educação dos meninos. E, por fim, eu vou trazer um pouco do resultado prático na vida das crianças. Tá? Obrigada. Muito obrigado, Silvia. Bom, gente, o conteúdo é grande, mas fiquem tranquilos que assim vai ser uma exposição mais ou menos de 15 minutos, cada uma delas. E anotem as perguntas, que ao final a gente vai ter um tempinho para interagir. Também darei umas informações, né, extras aí sobre logosofia, sobre atividade, né? Então, tem uma área do lado do chat aí que chama perguntas e respostas, né? Q&A. Vocês vão poder usar para fazer essas perguntas, tá bom? Então, agora que já tivemos uma sinopse, eu passo a palavra para você, Gabriela. Muito bem, muito bem. Vamos começar essa atividade, então, né? Gente, então, vamos começar pela pergunta, né? Como ensinar o meu filho a fazer o bem? Que elementos a pedagogia logosófica tem me oferecido para eu ensinar o meu filho a fazer o bem? Quando eu penso nessas perguntas, eu começo a me recordar assim, de algumas situações que envolvem o dia a dia das crianças no convívio social, sabe? Seja com irmãos, com familiares, amigos, ou até mesmo outras pessoas, né? E ao recordar, eu consigo identificar atitudes de bem realizadas por elas. Na verdade, a gente consegue identificar. Entendo, assim, que ensinar a fazer o bem envolve desde ações de gentileza, né? Como o uso das palavrinhas mágicas, bom dia, obrigada, com licença, por favor, e até mesmo outras atitudes que envolvam conciliação, generosidade, colaboração, amizade, o cuidado, né? E tantos outros valores. Eu fiquei recordando de algumas situações que eu observo até mesmo no meu dia a dia, né? Por exemplo,
eu estou limpando o quintal da minha casa, aí o meu filho vem e traz um copinho de água para mim, né? Situações, por exemplo, em que as crianças estão brincando, aí de repente um cai, machuca, a irmã vai lá e ajuda, né, o irmãozinho a se levantar. Fiquei lembrando também de algumas situações com familiares, né? Às vezes a família não está mais próxima assim. Os primos estão lá brincando entre eles, aquela confusão, né? Muitas vezes na casa de vó, assim. Aí um cisma com o outro e briga. Dois vão lá e brigam entre eles, né? E aí você vê os demais tentando ponderar a situação, reconciliando, né? E eu fiquei lembrando também de algumas atitudes assim tão simples, né, que os filhos fazem, às vezes um carinho no cabelo da mãe ou do pai, um beijinho inesperado, né? E a gente poderia listar aqui vários momentos vividos com as crianças, na verdade. São atitudes que, com maior ou menor frequência, é possível ser observado nas crianças, né? Singelas atitudes de bem. E de onde que elas vêm? De onde que vêm essas atitudes de bem, gente? Com certeza, elas vêm dos ensinamentos, das explicações e também do exemplo, né? Dos exemplos dos pais. Se eu sou carinhosa com os meus filhos, provavelmente eles serão comigo e com as outras pessoas. Se eu sou gentil com os meus filhos, provavelmente eles serão gentis comigo, com outras pessoas. Os filhos aprendem com o que falamos e com o nosso exemplo. Mas tem algumas atitudes também que nascem com eles, né? São expressões dos valores, das virtudes que fazem parte da herança individual de cada criança. E essas heranças, né? Essa herança, a gente tem que procurar incentivar para que elas sejam fortalecidas na vida de cada uma. A Silvia também vai nos apresentar algumas experiências lindas que ela tem vivido com os filhos, que são menores que os meus, como a Adriana disse, e como que ela tem criado essas oportunidades e reforçando esses estímulos que estão tão importantes na construção, né, dessa base, desses valores que são essenciais na educação dos filhos. Como eu já tenho 2 que estão na segunda infância, algumas experiências têm chamado mais a minha atenção, sabe? Eu tenho percebido que nessa segunda infância, à medida que eles vão crescendo, eles começam a compreender um pouco mais sobre o mundo, sabe? Eles começam a viver novas experiências que podem influenciar os comportamentos que eles vivem, né? Essas experiências, elas podem ser positivas ou negativas. E essas influências, elas são tanto externas, né? Ou seja, influências que eles recebem das pessoas com as quais convivem, né? Os próprios estímulos da mídia, experiências da vida mesmo, tem essas influências que são externas, mas tem algumas influências que são internas, são deles, né? Os pensamentos e os sentimentos próprios que vão se robustecendo no interno. Esse momento que os filhos começam a compreender um pouco mais sobre o mundo, começa exatamente na segunda infância. E tem uma imagem que eu fiquei, que ela foi muito eloquente para mim, que representa bem esse momento, é a imagem do passarinho, sabe o passarinho que outrora estava assim lá no ninho, todo aconchegante, recebendo a comidinha da mamãe lá, sempre quietinho, bem no quentinho, né? Esse passarinho agora, ele começa a entender o ambiente que o rodeia. Ele já começa a sacudir as asinhas, né? Fortalecer as asinhas para os futuros voos. Essa eu acho que eu penso que seja a fase que a criança, na segunda infância, começa a viver. E ela começa a praticar de forma mais espontânea o que ela está aprendendo dentro de casa. É claro que ela tem muito ainda para aprender, né? Mas como ela está se preparando para ser um adulto consciente das suas ações, ela precisa aprender a discernir entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado. Então, Gabi, nesse momento... fala para nós o que é a segunda infância e quantos anos? Desculpa, a segunda infância exatamente, a partir dos 7, 8 anos, né? A segunda infância, ela vai dos 7 aos 11 anos, mais ou menos, né? Que depois quando começa a pré-adolescência.
Então, exatamente nessa fase, que eu penso que é importante ensinar as crianças quais são as influências negativas e positivas, internas e externas que existem na vida, né? Aprender como que essas influências atuam e desenvolver algumas estratégias para não deixar que os pensamentos de natureza negativa destruam os valores potencializadores da prática do bem, sabe? Por exemplo, a conciliação, aqueles primeiros valores que eu trouxe no início, né? Conciliação, a generosidade, a colaboração, a vontade, a própria amizade, são valores que devem ser preservados e fortalecidos na vida dos nossos filhos, para que elas não sejam anuladas, por exemplo, pelo egoísmo, pela mentira, pela intimidação, pela submissão, ou pela indiferença, né? E por aí vai. Então, eu penso que a gente precisa orientar as crianças, oferecendo para elas defesas que vão fortalecer os valores que eles possuem e que são as bases das futuras ações de bem que eles terão em sociedade. Mas como fazer isso, né? Como atuar de forma consciente nesse trabalho de fortalecimento dos valores e das virtudes dos filhos? Como desenvolver estratégias, né, para cultivar os valores internos? A pedagogia logosófica, ela nos apresenta um conhecimento essencial para fazer esse trabalho, que é o conhecimento das defesas mentais. Em um dos livros de González Percotte, chamado Mecanismo da Vida Consciente, ele explica o que são as defesas mentais. Vejam só. Cada homem necessita criar suas próprias defesas mentais. Como? Adotando a posição inabalável que o faça invulnerável à influência de qualquer pensamento sugestionador que tente subjugá-lo ou intimidá-lo. Forte esse ensinamento, né, queridos? Ao longo da minha vida, eu já me senti subjugada ou intimidada, né? São situações inerentes à vida. É aí que entra a ação das defesas mentais, porque são elas que vão nos ajudar a reconhecer o mal, fortalecer os valores e as virtudes que eu já possuo e até mesmo criar aqueles que eu ainda não tenho. Mas como que eu tenho feito para ensinar meus filhos a criarem as suas próprias defesas mentais, né? Olha, a pedagogia logosófica, ela orienta que eu só consigo ensinar aquilo que eu sei fazer. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Então, eu só consigo ensinar os meus filhos a fortalecerem o bem dentro deles, né? Esses valores e essas virtudes que eles carregam no interno deles, se eu sei fazer isso comigo mesma. Eu só vou conseguir fazer se eu sei fazer comigo. Então, como que eu tenho feito? Eu tenho construído as defesas mentais em minha vida aplicando um outro conhecimento que a logosofia ensina, que é o conhecimento das deficiências psicológicas. A gente pode chamar deficiências psicológicas também de falhas caracterológicas, sabe? São pensamentos negativos que causam algumas falhas na nossa forma de pensar e que podem nos induzir ao mal, né? Nos induzir a fazer o mal ou causar alguns prejuízos na nossa vida. Quando eu comecei a estudar logosofia, eu realizei alguns estudos voltados, né, para o meu interno, para a minha vida interna, e eu identifiquei uma falha, né, caracterológica chamada debilidade. A debilidade, ela é um pensamento negativo que faz com que o ser diminua a sua fortaleza interna, né, e se sinta impotente diante das dificuldades e leva o ser a desistir dos objetivos. O valor, a virtude que se contrapõe à debilidade é a fortaleza. Esse estudo que eu realizei, né, no meu interno, aplicando os ensinamentos da logosofia, me permitiu realizar um trabalho em mim mesma
buscando com que eu me tornasse uma pessoa mais segura, mais forte diante das dificuldades que surgiam em minha vida. Eu consegui vencê-las, sabe, queridos? Com muitos esforços, consegui vencê-las em muitos momentos, mas eu ainda me vejo um pouquinho influenciada por elas, mas não como antes, né? Hoje não, hoje eu consigo me defender dessas situações. E hoje, né, o que eu tenho diante de mim? Uma das minhas filhas, mesmo assim com a meiguice dela, com a criatividade, com o bom humor, com a cordialidade, com carinho, ela permite que crianças, até mais novas que ela, lhe influenciem e abatem o ânimo dela, sabe? Eu a vejo algumas vezes assim, deixando de realizar algumas brincadeiras, porque ela se abate na influência de outras crianças. E como eu tenho 3, muitas vezes essas experiências acontecem dentro de casa, né? Para vocês terem uma ideia, às vezes eles estão brincando, os 3 estão brincando assim, numa boa, de repente, rola aquele atrito, aí um dos irmãos chama ela, sei lá, chama de chata, assim, né, por exemplo. Aí ela sai da brincadeira, chorando, chateada e não volta mais. Tem outra situação também, ela gosta muito de fazer projetos arquitetônicos com materiais recicláveis, sabe? Então, já aconteceu dela estar lá elaborando o projeto dela, alguém esbarra no projeto e atrapalha o projeto todo. E aí ela fica nervosa, liga para todo mundo e desiste de continuar. Então, eu vendo que a minha filha, né, se deixava abater diante dessas pequenas dificuldades, eu tenho procurado trabalhar com ela a importância de se fortalecer e reagir a esse tipo de situação de forma inteligente, buscando não permitir que o outro lhe faça parar o que estava fazendo, ou até mesmo que ela fique abatida ou tristonha em função dessa dificuldade, né? É uma experiência que ainda tá em andamento, né? Eu vejo assim, que eu ainda preciso ajudá-la a construir essas defesas na sua vida, para que ela possa, com o tempo, responder por si mesma, com mais valentia, com mais fortaleza a essas situações, e não desistir, né, dos seus objetivos ou das suas atividades. Já tem um tempo que essa experiência está em concurso e eu tenho percebido assim que aos poucos, sabe, ela tem melhorado, ela tem conseguido reagir um pouquinho mais, mas ainda tem um caminho aí pela frente. Agora, vamos pensar, né? Se esse pensamento, hoje é um pensamento negativo, de se abater, né? Ainda não é uma falha na característica psicológica dela. É um pensamento que está ali o tempo inteiro presente. Se ele se fortalecer ao longo da vida dela e se constituir numa deficiência psicológica, né? Se constituir numa debilidade, esse pensamento ele pode suprimir os valores que ela possui. E aí, corre-se o risco dela se tornar uma jovem ou uma adulta presa fácil para situações que a intimidem e a subjuguem, né? E aí, como que ela vai conseguir fazer o bem ao outro se nesse estado interno de submissão e de pensamento da debilidade? Fica mais difícil, né? O que tem que cultivar no interno dela são exatamente os valores, né? Que ela também possui. Então, vocês percebam como é que fica mais claro o papel que eu estou realizando na vida dela, com o recurso das defesas mentais e com o conhecimento das deficiências psicológicas. A contribuição da pedagogia logosófica na minha atuação como mãe, ela perpassa primeiro pelo conhecimento de mim mesma, né? Essa contribuição da logosofia no conhecimento de mim mesma é a base que eu preciso para realizar algo mais consciente, mais profundo na vida dos meus filhos. Gente, quando eu consigo perceber o resultado desse bem na vida interna de outro ser, eu experimento algo assim que eu posso dizer que é indescritível, sabe? É uma alegria muito profunda quando a gente começa a colher os frutos de um trabalho que é feito na vida do outro, né? E principalmente na vida das crianças.
tem um ensinamento da logosofia que expressa bem o que eu sinto nesses momentos. Olha só. Conseguir que as próximas gerações sejam mais felizes que a nossa será o maior prêmio a que se possa aspirar. É o maior prêmio mesmo, né, gente? Sabemos que os nossos filhos vão encontrar muitos desafios ao longo da vida, né? Sabemos que eles poderão sofrer influências negativas. Então, isso é inerente à vida. Então, o que nos cabe como pais? Na minha opinião, que eu tenho aprendido com a logosofia, é conhecer a fundo essas influências que estão no interno de cada um e expressas nos mais diversos ambientes, né? E assim, nós vamos nos capacitando e encaminhando tanto a vida dos nossos filhos, mas a nós também, né? Porque esse trabalho perpassa por nós, né? Passa primeiro por mim, e a gente vai encaminhar essa vida com muito mais consciência. Esse conhecimento extraordinário eu encontrei na ciência logosófica, e nela tem muito mais para aprender, tem muito mais recursos, muito mais elementos. Então, vale a pena a gente se esforçar e se dedicar a esse trabalho. Muito bem. E para finalizar a minha exposição, eu queria trazer só mais um ensinamento da logosofia que sintetiza bem essa relação que existe entre a busca de ser uma pessoa melhor e fazer o bem. Olha aí, olha qual que é o ensinamento. A logosofia conta a respeito com duas forças poderosas que, ao unir-se e irmanar-se, levam o homem a cumprir as duas finalidades de sua existência: evoluir para a perfeição e constituir-se um verdadeiro servidor da humanidade. Uma dessas forças é o conhecimento, que oferece à mente humana, e a outra, o afeto, que ensina a realizar nos corações. Muito obrigada, eu encerro aqui a minha apresentação. Agora vamos ouvir a Silvia também, que vai trazer muitos elementos. Pois é, né, Gabriela? Eu tenho certeza aí que todos os pais querem o bem, né, dos filhos, querem que os filhos sejam bons, sejam úteis, honestos, que cultivem sementes de bem por onde passem, né? Esse é o sonho de todos nós, não tenho dúvida. Principalmente quem vem a uma atividade como essa, né? E interessante, nós queremos que os filhos façam isso não só quando nós estamos perto olhando, mas também quando nós não estamos perto olhando. Ou seja, que eles façam isso independente de estarmos ali. Bom, então, afinal, qual é a nossa missão na orientação dos nossos filhos, né? Das nossas crianças e dos nossos adolescentes? E aí, qual é? Já nos perguntamos isso? Bom, um ponto de partida aí, como a Gabriela bem falou, é reconhecer que eu só posso ensinar o que eu aprendi primeiro, né? Eu tenho que fazer um esforço na minha vida primeiro, sempre. Se eu quero ensinar para o meu filho a semear o bem, então eu devo me perguntar primeiro: então, quais sementes eu já tenho plantado e cuidado no meu jardim? Certa vez, um professor da universidade, um professor assim catedrático daqueles mais antigos, mais respeitados da universidade, numa aula do mestrado, em meio a alguns debates que nós estávamos fazendo sobre ética profissional, ele se virou para a nossa turma e nos disse em tom levemente emocionado que por todos os lugares pelos quais passei, sempre procurei deixar um rastro luminoso atrás de mim. Ele se referia à conduta correta, ética, que ele sempre procurou ter, em todos os lugares por onde ele passou, na vida dele. E ele nos aconselhou, nós, alunos, mestrandos, né, que estávamos ali, na aula dele, a seguir o mesmo caminho. Ainda que esse caminho correto nem sempre fosse o mais fácil. Essa imagem aí do rastro luminoso, ela me tocou profundamente na fala desse querido professor que até faleceu ano retrasado e tem me inspirado há anos para ter mais atenção à minha conduta. Então, assim, algumas imagens nos tocam por toda a vida e mudam as nossas opções, mudam o nosso destino.
essa tocou a minha sensibilidade. Agora, como vamos tocar a sensibilidade dos nossos filhos, de forma que eles façam o bem, ou melhor ainda, que queiram fazer o bem? Afinal, o processo de aprendizado ocorre na mente da criança, né? O aprendizado ele não acontece na minha mente de adulto, ele acontece na mente da criança, né? E eu posso falar para minha filha, né? Seja honesta, seja boa, mas isso não vira um conhecimento para ela, né? Não é um processo automático. Algo dentro dela precisa acontecer, algo dentro dela precisa ser tocado para que ela queira ser boa, entenda as vantagens de ser boa. Na minha experiência com os filhos, eu tenho me inspirado muito na pedagogia logosófica. E a ensinar, especialmente por meio de estímulos, muitos estímulos. E aí eu penso que não é só na primeira infância não, viu, Gabriela? Acho que é sempre, para falar a verdade. Mas na primeira infância, eu vejo isso claramente. Esses estímulos que promovem dentro da mente e do coração da criança, e também por meio de um processo, que a criança possa comprovar o que ela aprendeu. É interessante notar aí, ó, comprovar o que ela aprendeu, né? E aí nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, isso mudou a minha forma de educar as crianças, mudou bastante. Algo interessante de se mencionar são as 3 fases do método no aprendizado infantil. A primeira é a fase conceitual, que consiste em oferecer, de forma planejada, de forma consciente, os conceitos morais para as crianças. Agora, de forma leve, de forma agradável, lúdica, criando uma ponte até a mente infantil, em forma de histórias, leituras, músicas, brincadeiras, analogias, e aí a gente pode mencionar até essa analogia aí que eu usei mesmo, né, agora, do plantar sementes boas na terra, né, é uma analogia. A criança ela consegue enxergar, ela consegue entender o que eu estou falando com ela. Permitir, então, também, nessa parte conceitual, que a criança conheça que existem pensamentos bons, que seriam, por exemplo, as sementes boas, e que há também pensamentos negativos, que poderiam ser, por exemplo, pedras que atrapalham as sementes boas germinarem, né? Aliás, como eu disse na última live, uma coisa que eu era péssima e estou melhorando demais é contar histórias infantis. Eu achava que eu não dava conta, mas hoje eu conto, assim, com muita tranquilidade. E como são encantadoras para as crianças, né? Como que a gente forma um vínculo sensível com elas por meio das histórias. Isso é muito interessante. E o personagem das minhas histórias, ele é sempre um exemplo de luta, ele é um exemplo de esforço, ele é um exemplo de valor. Eu, assim, jamais conto uma história em que o mal, por exemplo, é maior que o bem, né? Eu não posso esquecer, por exemplo, que eu estou ali formando as bases de um conceito moral para aquela criança que está me ouvindo. E que esse conceito moral, ele é importante e que ele vai proteger ela mais tarde quando ela se deparar com o mal, eventualmente. Então, essa base é muito importante, né? São imagens aí que a criança começa a revelar para a criança as vantagens de ser boa. Bom, então, ela já entendeu o conceito, né? A criança já entendeu o conceito, mas ela ainda não viveu. Viveu? Não, ainda não. Né? Então, nós entramos na fase de observação de si mesmo, que é a fase em que a criança é incentivada, né, pelo adulto a observar os seus atos, os seus pensamentos, os pensamentos positivos ou negativos presentes na sua mente. E aí ela descobre que ela tem pensamentos de generosidade, de bondade, mas que ela também tem desobediência, tem birra, tem de mentira, né? E aí ela começa a descobrir o que ela tem dentro da mente. E ela começa também a entender a relação de causa e efeito. Ou seja, eu sou generosa e sinto alegria, né? Ela começa a fazer essa relação. E a terceira fase é a fase de experimentação,
que ocorre quando a criança consegue experimentar por conta própria o que ela aprendeu. Então, ela percebe, ou, por exemplo, vence um pensamento egoísta, por exemplo, escolhe ter uma atitude generosa ao invés da egoísta, né? Por ela ver que aquilo tem valor para a vida dela, né? Agora, e essa experiência é que dá a vida ao conhecimento. No outro dia, eu tinha resolvido sair para o sítio, dormir no sítio alguns dias e ia sozinha com as crianças, né? O marido não ia poder ir, ele tinha aula da pós e a gente resolveu ir sem ele, e a gente estava aqui naquele final de tarde atarefado, arrumando as malas, com o horário apertado para sair, mas mesmo assim eu resolvi preparar um tiragosto para o esposo naquela noite, para que ele pudesse desfrutar o fim de semana sozinho em casa. Quando eu faço essas pequenas, né, uma coisa pequena, né, quando eu faço essas pequenas gentilezas, eu faço questão, primeiro, de fazer isso na frente das crianças, né, e depois de conversar com elas sobre o conceito de gentileza e demonstrar a elas a alegria que eu sinto ao fazer algo bom para o outro. Lembrei também de um dia que eu estava com o meu filho, o menorzinho, né, no colo, ele bem pequeno ainda, e um rapaz me pediu dinheiro na rua. E eu não dei nenhum centavo material para ele ali naquele momento, mas eu doei a ele assim, o melhor que eu tinha em sentimentos e palavras. Assim. Nós tivemos um diálogo de alguns minutos, e eu com o filho no colo ali, instada pelo amor maternal mesmo, eu falei com respeito e admiração, como que ele era jovem, bonito, forte, que ele tinha os bens mais valiosos do mundo, que era o tempo e a saúde. E que todo o restante seria possível ele conquistar, com paciência e esforço, claro. Ele disse ainda muitas coisas. Disse a ele que muitas pessoas haviam perdido seus empregos, mas que não deveríamos nunca desistir de nós mesmos, né? E também de ser melhores. Eu observei que a certo ponto da conversa ele ficou um pouco emocionado. E eu também fiquei. E aí, depois eu fui para casa e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi reunir minha família na hora, assim, eu estava, queria compartilhar aquela experiência intensa com eles e eu disse a eles que independente de eu ter efetivamente mudado, né, mudado ou não a vida dele, daquele rapaz, que eu havia ficado muito feliz, porque eu tinha feito bem, né? Era a minha intenção. Esse conceito de fazer o bem me torna feliz ou me torna mais feliz, para mim é um valor moral. E esse valor moral, ele vai proteger o meu filho pelo resto da vida. Quando ele for adolescente, quando ele for estudante, universitário, adulto, quando ele quando ele tiver enfrentar as verdadeiras opções da vida, que a vida vai colocar para ele. E vai, né? Todos nós sabemos que vai. Né? E assim, porque a cultura na qual nós estamos inseridos, as novelas, a internet, o noticiário, não vão ensinar isso para ele. Ou vão? Eu compreendo que quem tem que ensinar isso para ele sou eu. E vai ser como? Pelo exemplo e pelos estímulos, de acordo com a idade, de acordo com o filho. Claro, cada filho é um indivíduo, né? E essa é a fase conceitual. Outro dia, a minha filha de 5 anos saiu na rua, assim, com um balde de pipoca e saiu oferecendo pipoca para as pessoas desconhecidas na rua. Eu não falei nada, né, porque eu não objetei, falei assim, bom, queria observar, né, e ninguém aceitava as pipocas, coitada. Aí, até que uma moça lá, que estava dentro do carro, aceitou, e a minha filha saiu toda satisfeita, né, e aí eu estava atenta, eu fui atrás dela, tinha deixado ela ir um pouquinho na frente, assim, aí eu cheguei pertinho dela, e aí eu perguntei pertinho do rosto dela, assim, filha, o que você sentiu quando você deu a pipoca para a moça? Aí ela olhou para mim, assim, e me respondeu, fiquei feliz, mamãe.
E essa foi a deixa, né, para nós entrarmos na fase da observação de si mesmo, né? Então, aí eu falei com ela, então observa, minha filha, você foi generosa, fez o bem, dentro da sua medida, né? E ficou feliz. E é interessante aqui eu chamar a atenção, porque a minha intervenção ali foi mínima, eu só estava atenta, né? E foi apenas de conduzir a atenção dela ao que ela estava pensando e sentindo dentro dela, e de forma a propiciar que ela conectasse com o que ela havia aprendido antes. Isso aconteceu também numa outra vez, já tem um tempinho já. Eu ia com ela na feira do bairro, aqui do bairro, né, toda semana, e tinha uma funcionária lá da feira que tratava ela, assim, a minha filha, com muito carinho. Ela parava o que ela estava fazendo, brincava com ela, mas brincava mesmo, brincava de verdade, sempre com um sorriso no rosto, e eu ficava, assim, admirada, porque pensava assim, nossa, mesmo, né, no final de um dia longo de trabalho, ela estava ali, feliz, contagiante, uma alegria contagiante. E aí a gente acabou até ficando amigas, quase, né? Assim, ficávamos conversando ali e tal. E se aproximando do fim do ano, eu planejei uma experiência nova com minha filha, né? E aí a gente já estava entrando na fase de experimentação, né? Eu propus a ela que nós escolhêssemos alguns amigos que nos fizeram bem ao longo do ano para agradecer e para entregar uma lembrancinha. Aí fizemos uma listinha de pessoas, né? Que recordamos aí das pessoas que nos fizeram bem, e aí recordamos essa moça da amiga da feira, né? E com alegria, assim, bom, então tá, vamos agradecer ela, sim, né? E aí compramos aí pensamos, o que vamos fazer, né? Aí fizemos lá, decidimos o que iríamos fazer, compramos, no caso dela, compramos um vinho, um docinho, fizemos uma cartinha carinhosa para ela, e esperamos o final do ano chegar e entregamos a lembrancinha para ela. Ela, assim, ficou surpresa, claro, né? Ficou alegre, ficou feliz, né? Mas algo que eu notei e que eu ressaltei com a minha filha, inclusive, é que nós duas, minha filha e eu, tínhamos ficado. Se ela ficou feliz, nós ficamos muito felizes, nós ficamos extasiadas por ter feito, né? Por ter concluído a experiência. E eu fiz questão de ter uma conversa com ela, né? Com uma conclusão daquela experimentação. Que havíamos sentido ali nos nossos corações um sentimento de gratidão, de correspondência a um bem recebido e de multiplicação dessa felicidade. E que aquilo não podia passar batido, falei com ela, né? E aí, inclusive, depois dessa conversa, eu até anotei essa experiência no caderninho dela, porque eu considerei que essa experiência, uma experiência desse tipo, não poderia ser esquecida. Achei que isso faria bem para ela depois recordar um dia lendo essa experiência. Bom, então, e eu pensei o seguinte, a gente pode também cultivar esses conceitos também nas situações difíceis. Aliás, devemos cultivar esses conceitos também nas situações difíceis. Não é só na hora boa, não, também nas difíceis. Então, por exemplo, né, o meu desafio hoje com os filhos é a briga constante entre os irmãos, um morrendo de ciúme do outro, né? E como nós já sabemos que castigos e ameaças não funcionam bem, né? Ou pelo menos não funcionam assim de forma definitiva, né? Aliás, hein, Adriano, a próxima live vai ser sobre correção inteligente, né? Não percam, vai ter uma live só sobre isso, que é um tema muito interessante e que me ajudou demais, né? Mudou muita coisa na minha educação também. Bom, então, como eu já sei, né, que com eles não funciona isso, eu estou usando qual técnica? A técnica, de novo, aí, dos estímulos, né? Que é o que recomenda a pedagogia logosófica. Agora, como? Né? Aí voltamos lá em alguns aspectos que a gente tratou, né? Por meio de jogos divertidos, das músicas, etc, etc, né? Então, eu venho criando aí, tentando usar minha criatividade, perguntando para outras mães, procurando me informar, criando brincadeiras e gincanas para que isso possa ser encaminhado, né, melhor. Então, eu estou lembrando aqui de pelo menos 3 gincanas que a gente fez recente. A gincana, uma chamava
a gincana de brincar com o irmão, a outra eu anotei aqui, gincana dos bons hábitos, e a última agora que a Vitória apelidou aí de gincana da alegria, que ainda está em curso. Então, assim, as minhas gincanas têm regra, pontuação, premiação final, tem figurinha colorida, tem tudo que eu consegui imaginar ali que seria adequado para criar a ponte lúdica com a mente deles, né? Levando em consideração a idade deles, com a mente e com a sensibilidade das crianças, criando aí um espaço novo para que a vontade delas, e aí de novo, né, eu chamo a atenção, a vontade delas, né, porque a vontade tem que ser da criança, né, se manifeste, né, no sentido de serem melhores, de serem bons com o irmão, né, de serem boas pessoas com o irmão. E aqui também estamos na fase de experimentação, né, propiciando aí que elas experimentem alegria em serem boas, em fazerem bem. Então, assim, queria dizer o seguinte, não são coisas complicadas, são atividades até simples, algumas figurinhas eu até peguei da internet, imprimi em casa mesmo, mas que exigiram de mim convicção. Convicção de quê? Dos conceitos, né? Quais conceitos eu quero passar? Né? Dos conceitos morais que eu queria ensinar de forma ativa para os meninos, né? Porque o meu papel é ensinar, é dar exemplo. Igual a Gabriela falou, né? Nós não somos só pais, nós somos educadores. Eu não preciso ser formada em pedagogia para ser um educador. Eu sou um educador a partir do momento que eu tenho um filho, né? Então, o meu papel é ensinar, é dar o exemplo, é estimular e acompanhar. Acompanhar até o final da experiência e até a culminação, né? Agora, quem experimenta, de novo, né, é a criança. Ela que constrói o valor, e não nós, né, os adultos. Porém, se nós, pais, não fizermos nada, talvez ela nunca inicie, né, esse processo de construção do valor para a vida. Então, eu queria dizer o seguinte, que todas essas pequenas vivências, por simples que sejam, elas vão cimentando, sim, nos nossos filhos um conceito marcante, eu diria até indelével, no sentido de não poder deletar mesmo, né? Sobre o fazer o bem, né? Fazer o bem a si e aos demais, né? Talvez um senso de responsabilidade, uma vontade de ser bom. Não é ser tolo, é ser bom, é diferente, né? A minha convicção hoje é que eu não devo apenas ensinar ele a fazer o bem, falar para ele para fazer o bem, né? Eu devo ensinar ele a querer fazer o bem, a enxergar as vantagens, né? De fazer o bem. Porque se ele quiser, aí sim, esse ensinamento será para a vida toda. Outro dia, eu estava numa tarde qualquer, assim, dia de semana, atarefada no escritório em casa, home office, marido e eu atendendo ligação de trabalho, um ambiente agitado, cheio de problemas, quando ouvimos um toque-toque fraquinho, assim, na porta. E qual não foi nossa surpresa quando aparece a nossa filha de 4 anos, com um pratinho na mão, equilibrando com o maior cuidado uma xícara de café e uma fatia de bolo. Né? E a babá do lado, né? Com o outro. Pratinho igual, né? Pro outro. E aí eu parei tudo, olhei para ela emocionada, assim, agradeci, valorizei a iniciativa dela, né? De fazer um bem espontâneo para os pais. Será que aquilo ali já não seria um pequeno fruto do que foi plantado? Nossos filhos, eles são, assim, talvez a maior herança que a gente pode deixar para a humanidade, né? E não tenhamos dúvidas de que eles querem fazer o bem, porque eles querem ser felizes. E nós, adultos, seremos aqueles que irão conduzi-los nesse encontro aí desse grande valor dentro de si mesmos, né? E por que não esse também não seria parte aí do rastro luminoso que deixamos por onde passamos no mundo, né? Obrigada. Obrigado, Silvia.
Vou projetar aqui os contatos. Está aparecendo aí na tela os contatos para vocês? Sim? Ah, ótimo. Bom, gente, queria agradecer a Gabriela e a Silvia. Né? Agora a gente vai ter aí um tempinho, né, para perguntas. Né? Antes de passar para as perguntas, tem esse link aí, né, encurtado, bit.ly/formlogosofia, vou mandar no chat também, que é muito importante para vocês darem um feedback para a gente da atividade, né, deixarem um contato, se gostaram da atividade, sugestões. Né? Daqui a pouco eu vou falar também, né, a Silvia já fez um spoiler aí, da nossa próxima, né, que tem tudo a ver, né, Silvia, com o que vocês estavam manifestando e com parte das experiências aí que virão. Né? Então, daqui a pouco eu coloco aí de novo esse link. E agora, então, vamos para a nossa sessão aí de perguntas e respostas. Né? Chegando aqui, parabéns, muito bom, Silvia. Parece que nossos convidados gostaram. Quem gostaria de perguntar algo, hein? Tem algumas perguntinhas aí no chat, né? Vamos ver aqui. No question and answer aqui não tem nenhuma ainda não, Gabi. Eu acho que vou destacar essas do chat mesmo. Deixa eu colocar aqui. Bom, quer destacar, Gabi? A Priscila falou o seguinte: de 2 anos, tem um filho de 5 anos e outra de 2 anos, né? E me sinto entre a cruz e a caldeirinha, sem saber se estou no caminho certo da criação deles. Sou muito privilegiada por ter muito apoio de rede, mas até onde é de fato a minha responsabilidade como mãe? Ela relata aqui antes, né, vários aspectos. Até onde é a responsabilidade como pai e como mãe, gente? Boa pergunta aí. Vou compilando as outras perguntas aqui. A responsabilidade é total, na minha opinião, sabe, Priscila? Mas muitas vezes o que eu percebo que falta é um pouco do que eu disse, assim, da segurança do que está se fazendo, né? É possível tranquilamente conciliar trabalho e a maternidade, é óbvio, né? Mas o detalhe eu vejo que é os recursos. Quais recursos eu disponho? E muitas vezes a cultura que a gente vive, o mundo, ela não oferece esses recursos para a gente palpáveis, sabe? Ou até mesmo mais recursos, porque eu vejo assim, a gente tem a tendência de usar muito aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. Mas às vezes isso não é suficiente, né? Cada ser humano é único, né? Então, eu vejo que buscar mais conhecimento, buscar mais recursos, e a pedagogia logosófica, ela oferece esse elemento que é extraordinário, que é único, né? Que é partir de nós mesmos para poder nós sermos pessoas melhores, termos mais segurança naquilo que a gente está fazendo, para poder levar para o outro. Então, eu acho que não é difícil, mas a gente precisa buscar os recursos e os conhecimentos para ter mais segurança no nosso trabalho como mães, né? Como pais. E a pedagogia, e como eu disse, né, e a Silvia também trouxe, a pedagogia logosófica oferece recursos assim, inimagináveis, Priscila. Tá bom? Teve uma pergunta também mais acima, do Paulo Martins. Adriano, Eu destaquei. Pode, eu destaquei ela agora aí embaixo, Gabi, também. Tá ótimo. Pode ler. Pode ler. Como é interessante que crianças que nascem em lugares e situações desfavoráveis têm bons valores e muitas são vencedoras de suas adversidades e se tornam seres humanos de bem. Não tiveram muitos exemplos bons dentro de casa, mas por algum motivo elas venceram. Seria herança? Vou jogar para vocês dois. Ô, Gabi, esse tema assim, é legal, né? Porque é um pouco daquilo, né? O bem, eu observo, né? O bem, ele tá na natureza humana, né? Você consegue, em determinados momentos e experiências, você vê isso claramente, né? Eu tive uma experiência recente que não deu para colocar, né, na atividade, porque ela foi agora, né?
e não cabia mais, porque senão ia passar de mais tempo. Mas, assim, só para mencionar como que me impressionou. Assim, nós estávamos numa situação em que a minha filha achou um dinheiro no chão, e era uma quantidade grande de dinheiro, e era uma situação que era muito difícil achar o dono, né? E aí nós nos reunimos e fizemos um esforço conjunto da família inteira para atender. A iniciativa foi dela, né? Eu quero devolver o dinheiro para o dono. Eram 300 glebas no condomínio, e como que a gente ia achar o dono, né? Era na estrada que tinha, enfim. Mas aí a família toda se uniu para... E aí, de novo, né? Eu acho que é um pouco disso, a gente tem que estar atenta, né? Acho que esse é o papel da adulto, estar atento para trazer os conceitos, né? A gente se uniu para conseguir achar o dono, e aí entrou o avô, que colocou no chat do condomínio, e aí a gente criou uma estratégia para... Não revelamos tudo, né? Todos os detalhes, de forma que só o dono poderia ser achado, e aí vários interessados apareceram, mas a gente conseguiu achar o dono, e aí depois tudo ficou esclarecido. E aí ela foi lá, devolveu, e o que me impressionou foi observar nos vizinhos, né? Nós estamos falando de um grupo de sei lá quantas pessoas tinha no grupo, né, do condomínio, como que as pessoas ficaram emocionadas com a atitude que ela teve. Como que o bem está em todo mundo. Basta você puxar que ele aparece, né? Essa minha experiência me mostrou isso. Então, os vizinhos ficaram assim, nossa, isso me dá esperança num mundo melhor. Nossa, assim, depois o avô contou lá o tanto de mensagem que chegou, né? Nossa, nós oferecemos nossa amizade para vocês, vizinhos, queremos vizinhos assim. Mas foi uma comoção, assim, que até eu fiquei impressionada, porque foi uma coisa tão simples, né? Então, isso me fez ver como é que basta a gente ir puxando esse bem. Ele está em todo mundo quer o bem, apesar às vezes, a TV falar, né, falar assim, nossa, tem muitos crimes, todo mundo é muito ruim, né? A criança, às vezes, fica com essa ideia, né, de que tem muito mal no mundo, né? E, na verdade, não, tem muito bem. O bem, ele é maior do que o mal, né? Ele tem que se unir, né? E esse é o nosso papel, né? De unir esse bem e para a criança receber essa mensagem correta, porque isso vai fazer a base, né, para ela. E complementando sobre essa questão da herança, que eu penso que é um conceito também que a logosofia traz, assim, riquíssimo, e que mudou completamente minha visão desse tema, eu noto que, assim, existe uma parte que já vem, né, assim, tanto que a gente pega esses casos de gêmeos univitelinos, né, que conviveram no mesmo ambiente e têm características diferentes. Ninguém é igual a ninguém, mesmo fisicamente sendo tão similar, né? Então, essa parte da herança, eu vejo que existe essa parte que o Paulo comentou, né, na mensagem, na pergunta, mas tem também essa questão dos estímulos, né? Eu vejo com meus filhos, eu vejo comigo mesmo, o que eu vivi até hoje, como que receber estímulos positivos, isso que a Silvia acabou de destacar bem, né? Como que isso faz diferença na educação. E vários aspectos que vocês trouxeram, né, na exposição, defesas mentais, né? A questão do trabalho com as antideficiências, né? E isso até eu faço um gancho aqui já para a Neuma. Ela deu boa noite, né? Falou que estava gostando muito da abordagem e entendo quantas oportunidades temos que aproveitar na educação para o bem. Tem alguma literatura para indicar? Então, antes de passar para vocês aí também, eu queria complementar, assim, algo que eu tenho aprendido com a filosofia, é que, assim, a mesma literatura que eu tenho que aplicar para o filho, primeiro eu tenho que aplicar comigo mesmo, né? Então, assim, esses livros todos que vocês citaram, trechos, né? Mecanismo da vida consciente, deficiência e proteção do ser humano, têm sido grandes achados, assim, para me conhecer. E aí, eu me conhecendo, né? Ajuda muito nessa educação dos filhos. E eu queria, depois, vou colocar um link aqui também, que tem sido feito um trabalho muito bonito pela editora Lire, né? Que são livros muito interessantes que aplicam conceitos da pedagogia logosófica. E, assim, até na minha estante aqui atrás, não dá para mostrar agora, mas tem N livros super especiais, né? E olha só que interessante, o contato que a minha filha, tem uma filha que tem 9 anos, e o contato que ela tem tido com essa literatura tem sido tão importante na educação dela, na formação de conceitos. E outro dia eu fiquei tão feliz que ela gosta muito de ler, principalmente essa literatura, e ela teve a iniciativa de escrever uma história sobre a conciliação. Então, numa sexta para o sábado, ela sentou na cadeira, eu até achei assim, tá exagerando, que ela queria de todo jeito acabar aquilo logo, e ela escreveu uma historinha sozinha sobre a conciliação, o valor que ela estava aprendendo com a logosofia. Ela falou assim, né?
Eu fiquei muito feliz. O que mais vocês indicam aí? Adriano, conta aí quantos anos que ela tem. Ela tem 9 anos. Os livros da editora Lyri são ótimos, e eles têm uma riqueza de cultivo de valores, né? Então fica a recomendação aí. Adriano, a Simone, ela fez uma pergunta aqui para mim. Posso ler? Nós já estamos, nós deveríamos encerrar, né? Mas À pode. vontade, Gabi, nós estamos caminhando para o final E aí aí, a por causa gente do tempo, vai mas finalizar. vai lá, pode ler aí para nós, por favor. A Simone, ela fala assim, me pergunta, né? O que você fala para sua filha para que ela reveja as reações negativas quando algo não acontece da forma como ela gostaria? Pela sua descrição, o temperamento da minha filha é muito semelhante. Simone, eu suponho que o que eu falo para a minha não vai ser muito diferente do que você fala, não, sabe? Mas a diferença está exatamente nos pontos que a Silvia trouxe, sabe? Primeiro, conceituar, ou seja, apresentar a realidade dos pensamentos. O segundo, experimentar, né? Trazer para ela essa realidade, né? E aí depois oferecer o recurso. A diferença, ela perpassa somente pela consciência dos conceitos, Simone. Então, se eu domino, se eu conheço esses conceitos de pensamentos, de defesas mentais, de deficiências psicológicas, se eu sei, aprendi a identificar isso, o meu relato, né, a minha colocação frente à minha filha, a diferença vai ser essa. É a percepção, e de talvez assim, a percepção que eu vou ter do que ela está vivendo, e talvez ela receba com um pouco mais de energia, um pouco com mais afeto, aquelas minhas palavras, sabe? Eu penso que a diferença está aqui. Com certeza o que eu falo é a mesma coisa que você fala. Filha, não fica assim, pensa bem, analisa. As palavras, eu posso te garantir que são as mesmas, mas a diferença está no que eu estou vivendo e no que eu estou percebendo diante daquele ser, tá? Mas para isso, né, a gente tem que aprofundar os nossos estudos e buscar mais elementos, tá bom? Muito bem, Gabi e Silvia. Tem aqui também a Márcia, enviou aqui no Question and Answer. Ela disse o seguinte, é sobre a adolescência, né? Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades também, né? Nós aqui não somos pais de adolescentes ainda, né? Mas olha só, boa noite, meu nome é Márcia, tenho um casal de adolescentes, uma menina de 14 anos e um menino de 17 anos. Mas é uma fase muito difícil de lidar. Brigas, implicâncias, chamar atenção, agressividade. Tem horas que me sinto culpada ou acho que estou errando na educação deles. O que vocês têm a dizer? Um desafio, né, Márcia? Um desafio. Olha, desculpa eu ser redundante, viu? Mas primeiro entender muito bem o que é a fase da adolescência, né? As mudanças físicas, as mudanças fisiológicas, as mudanças psicológicas, né? Entender o que o adolescente está buscando, o que ele quer, por quê, o porquê que eles têm esses arroubos, o que existe por trás desses arroubos, né? Uma coisa são as atitudes. As atitudes são reflexos do que a gente vive internamente. E uma coisa é a primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, que os hormônios estão lá em cima. Mas não são só causas fisiológicas, né? Existem também as causas psicológicas. E quanto mais a gente domina isso, melhor, né? É difícil a gente dar uma dica, né, agora, porque essa é a realidade individual de cada família, mas o que a gente pode fazer é o seguinte, entra lá no site da Logosofia, baixa o Deficiências e Profissões do Ser Humano, que é um livro sensacional, tenta identificar quais são as deficiências lá, e melhor ainda, se você realmente ficar muito interessada, procura uma das sedes da fundação para te esclarecer mais a respeito da logosofia, dessa riqueza de ensinamentos que a gente tem, que eu te garanto que mais recursos você vai ter.
E reforço, desculpa ser mais uma vez redundante, no mundo que a gente vive, gente, não tem tantos assim, né? Tem alguns, acho que tem que buscar, procurar saber. Mas as causas internas, pelo menos, né, nós estamos encontrando na logosofia. E uma coisa, né, Gabi, que é importante a gente falar é que nós não somos, né? Nós não somos a logosofia, nem representamos, né, ela. Nós somos apenas mães, estudantes, que vivemos as dificuldades nas nossas vidas e isso nos moveu a buscar, né? É interessante a gente pensar na vida do ser humano, porque antes mesmo de ter filhos, né, normalmente precede aí uma fase que também é uma fase desafiadora, né, que é a fase de ter um parceiro, né? Então, o próprio matrimônio, ele já é o primeiro desafio, né? E ele coloca para a gente muitas coisas que mostram que a gente tem que aprender muito. Já não é assim? Eu brinco que é a fase 1, né? Depois vem a fase 2, que é os filhos, né? Você muda de fase, é mais difícil, né? E é a vida, na verdade, é a vida te dizendo, né? Você tem que se capacitar, Silvia. Você tem que... Se você não está segura ainda, se capacita, busca conhecimento, vai atrás, né? Então, esse é um aspecto. Agora, voltando para a adolescência, apesar de eu não ter a experiência da adolescência, mas eu ouço falar, né? Vejo algumas mães comentando, e eu imagino que um aspecto que tem sido importante para mim já na primeira infância, eu tenho certeza que ele vai ser também na adolescência, pelo que eu ouço dos relatos das estudantes que têm filhos adolescentes, que é a questão do afeto, né? Um dos aspectos que a pedagogia logosófica me fez, assim, repensar mesmo, vou ser bem sincera, assim, repensar mesmo a forma de educar, era educar com base no afeto. E uma docente uma vez me falou assim, né, que às vezes o adolescente, quando ele está mais reagindo, quando ele está mais te expulsando, quando ele está mais dizendo que não quer a sua presença, exatamente quando ele está mais precisando do seu afeto. É o contrário, né? É a forma como ele tem de te expressar, né? Dentro dessas características que a Gabi falou, né? Dentro dos hormônios, dentro das circunstâncias, né? Aí a gente pode lembrar a nossa também, né? Às vezes ajuda, né? Como é que foi com a gente? A gente não deu trabalho também, não? Como é que foi? Então, esse é o momento em que os pais têm que estar perto, né? A adolescência, elas falam muito, né? As docentes que já têm filhos da adolescência. É o momento que você tem que estar perto, a família tem que estar perto. A família é a base moral dos filhos, né? Então, a adolescência é a fase onde eles vão viver os maiores desafios e vão ter menos conhecimento para resolver, né? Para tomar as decisões. Então, é exatamente quando a família tem que estar ali. E compreender isso, né? Essa forma de expressar estranha, né? Para a gente é estranho, claro. Eu acho que muda tudo, né? Facilita também um pouco. Muito bem, vou projetar aqui uns slides finais. Queria agradecer a participação de todos aí. Daria para ficar falando muito mais aqui, né? Mas nosso horário hoje não permite mais. Mas eu queria destacar, né, o nosso site, então. Lá tem muito conteúdo interessante de diferentes temas, logosofia.org.br. Tá? Se cadastrarem também lá, né, recebem notícias, novos conteúdos, né? Tem também a logosofia nas redes sociais, né? Tanto os canais nacionais quanto os canais regionais, né? Que eu destaquei aqui a Facebook, /logosofia, Logosofia BR no Instagram e o youtube.com/logosofia. Tem também o Logosofia Minas Gerais no YouTube, que tem muitos conteúdos legais, inclusive a live que a Liara fez para a gente no dia 31 de março, está lá disponível, colocamos lá recentemente. Os livros todos aí, ó, disponíveis também lá no site, né? Até coloquei o link do Deficiências aí, que foi muito falado, né? Eu coloquei ele direto aí para quem tiver interessado. Aí, Silvio, você lembrou, né? Muito bem. Dia 26 de maio, anotem aí, Como Corrigir de Forma Inteligente. Vanessa Nagy. Garanto que é uma palestrante muito boa, muito experiente, tem muita coisa para contar. Eu não vou perder. Imperdível. Imperdível, exatamente. E, por fim, né, nosso muito obrigado, né, Silvia, Gabi, em nome da Fundação Logosófica. Eu estava aqui moderando a atividade, mas quero dizer que eu estou muito feliz que eu aprendi novas coisas com vocês e agradeço muito, viu? Querem dar um alô final aí, Gabi e Silvia? E com vocês a gente encerra. Só agradecer mesmo a oportunidade, né? E essa sensação de que
o bem que a gente está recebendo, a gente está compartilhando, é uma sensação muito grata. Eu só tenho a agradecer, viu? Muito obrigada, boa noite. Gratidão também. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.